Sou grato por mais essa oportunidade de poder estar ministrando ao coração de todos os irmãos. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 45. Louvamos a Deus. Foi mencionado os visitantes, apesar de ser da casa, né, irmãos? Mas para nós é uma gratidão o pastor Beto estar conosco. Seja sempre muito bem-vindo, é uma alegria. Isaías 45, um verso apenas, meus irmãos, o verso de número 22 da palavra de Deus. A gente começa a acostumar tanto com a máscara que acaba até esquecendo de tirar o contrário. Isaías, depois até estranha a voz, tá vendo? Isaías 45, verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém? Vou repetir, diz assim o profeta, Deus falando por intermédio do seu profeta, declara: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém? Louvado seja Deus. Domingo passado nós falamos sobre a importância da compreensão e o entendimento sobre arrependimento. Hoje vamos falar sobre a importância da compreensão e do entendimento sobre a salvação. Por que isso? Porque vivemos dias em que muitas pessoas acreditam que por frequentarem a igreja, por terem boas atitudes, tá bom, frequenta a igreja, né, como se fosse um clube religioso, cheio de boas intenções, com boas atitudes, e isso por si basta, tá bom. Quando na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra a importância da salvação. Porque quando nós começamos a ter esse entendimento, passamos a ter essa compreensão em relação à palavra de Deus, em relação à salvação, isso faz com que eu e você inconscientemente venhamos anular o sacrifício de Cristo na cruz, porque passamos a ter o mesmo entendimento que a nação de Israel por muitos anos teve, que uma vida de religiosidade, uma vida de práticas religiosas por si só já é suficiente, basta, e assim seremos salvos, quando na verdade a palavra de Deus ela é mais profunda. A palavra de Deus ela vai além. Nós vimos no culto de domingo passado que o arrependimento era um dos pilares do plano de Deus para o homem, e a salvação é outro desses pilares, desse propósito, desse plano de Deus para a redenção da humanidade. O Senhor tinha esse propósito desenhado, e nós vemos aqui, meus irmãos, por meio do profeta, ele declara, né, que muitas vezes, para sermos salvos, nós precisamos ter os nossos olhos no Senhor. Mas quando a gente fala sobre a importância da salvação, a gente muitas vezes se questiona: por que precisamos ser salvos, se nós somos tão bons? E essa foi a frase que eu pronunciei para minha esposa quando eu fui para namorar com ela, e ela disse: se você quiser namorar comigo, você tem que mudar. E eu usei essa frase porque eu tinha esse entendimento, eu tinha essa compreensão que uma vida, né, sem erros, que aos nossos olhos parecem ser ruins, já era por si só uma vida de uma pessoa boa. Eu disse: mudar porque eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Mas para a glória do Senhor,
ela foi um instrumento de Deus e me deu um Novo Testamento de presente. E ao ler a palavra, à medida que eu ia lendo, o Senhor ia trazendo ao entendimento, o Senhor ia trazendo à compreensão a importância do arrependimento e a importância da salvação, do ato de declarar a salvação, a importância de sermos salvos. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela diz que lá no princípio tudo foi criado e tudo era bom. E pelo fato de tudo ter sido criado bom, pelo fato de nós, quando fomos criados, Adão e Eva, quando foram criados antes da queda, tudo era perfeito. Esta perfeição, ela corre no nosso espírito, ela grita, ela clama dentro de nós. Por isso, eu e você muitas vezes não andamos olhando para o relógio ou preocupados que Jesus está voltando logo, porque dentro de nós há um sentimento de eternidade. Por isso a morte para muitos de nós é algo estranho, horrível, algo que nos atemoriza, nos traz medo. Por quê? Porque há um sentimento de eternidade dentro de nós. Por que nós não conseguimos nos ver diante de uma necessidade de ser salvos? Porque não nos vemos na condição de condenados. Só precisa de salvação quem se vê realmente como alguém culpado. Aí precisa de salvação. Então essa necessidade, ela grita, ela urge. Porque, meus irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, consequências horríveis acontecem. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira reação deles em relação a Deus? A primeira atitude da criação foi se esconder. Foi se esconder porque eles perceberam que estavam indignos de estar diante de Deus. E eles se esconderam, ficaram com medo pela desobediência e pela transgressão. Então, quando nós, mesmo sem entender o quanto somos culpados, o quanto éramos condenados, quando nós não temos esse entendimento, a tendência é nos afastarmos de Deus sem perceber. Cada vez mais nos distanciamos, cada vez mais vamos para longe do Senhor e não percebemos o quanto isso é pecado. Por isso a palavra de Deus diz que quando Adão pecou, a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Por isso, meus irmãos, urge a necessidade de entendermos e compreendermos e buscarmos essa salvação. Louvo a Deus pela vida do Saulo, da Vitória, que perceberam sentiram-se nessa condição, viram o quanto estavam longe dos caminhos do Senhor e perceberam que precisavam ser salvos. E foram cumprindo as suas etapas para chegar e descer as águas do batismo, porque a palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Outras consequências gritantes da distância de Deus é quando nós paramos de ouvir a Deus, nos distanciamos do Senhor e nos conformamos em não ouvir mais a Deus falar conosco, e isso vai cauterizando o nosso entendimento. Passamos a não conhecer Deus. Quantas vezes as pessoas, por estarem distante do Senhor, acabam não percebendo ou não entendendo: será que é Deus falando? Será que é a minha vontade, é o meu desejo carnal que está ambicionando isso? Como eu faço para diferenciar essas coisas? Quando eu estou distante de Deus, eu não percebo, acabo distanciando. Passamos a amar mais as trevas do que a luz. Toda vez que nos distanciamos de Deus, nos contentamos e nos alegramos com tudo o que as trevas proporcionam. Aceitamos tudo o que acontece e esquecemos de buscar a luz do Senhor. Nos conformamos, e a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Porque, meus irmãos, quando tem alguém falando sobre isso,
parece ser algo inadmissível. Como alguém pode amar mais as trevas do que a luz? Não tem explicação. Quando nós olhamos para a vida de Davi, a forma como ele se deleita na presença de Deus, a forma como ele se declara para o Senhor, não conseguimos entender como alguém pode amar as trevas mais do que a luz. Quando olhamos Moisés em toda a sua intimidade, querendo estar na presença de Deus, entendendo que sem a presença de Deus não podemos ir para lugar nenhum, não conseguimos entender como alguém pode amar mais as trevas do que a luz. Mas a palavra de Deus ela nos explica, ela traz para nós esse entendimento. Porque as pessoas, porque a humanidade acaba amando mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. As obras eram más. Mas meu irmão, entenda o seguinte: muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, mas minhas obras não são más. Porque nós, não poucas e não raras vezes, nos deixamos envolver tanto pelo convívio onde estamos, que passamos a achar que o que o mundo faz é certo, e aí passamos a distorcer a palavra de Deus para justificar os nossos atos, e não aceitamos mais. E isso quer dizer que estamos amando mais as trevas do que a luz. E muitas vezes acreditamos que é impossível, é inadmissível. Deus, por meio do profeta, por saber e entender a nossa natureza, por nos conhecer, Deus diz: olhem para mim, coloquem os seus olhos em mim, olhem para mim. O Senhor está dizendo: olhem para mim, para que aconteça o quê? Para que sejam salvos. Olhem para mim. O Senhor está dizendo em Isaías: olhem para mim, para que vocês sejam salvos. O tempo todo o Senhor pede para olharmos para Ele. E o interessante, meus irmãos, é que diante de um homem religioso, diante de um mestre da lei, não estou falando de um ímpio, de um transgressor, de um pecador, não, eu estou usando o exemplo de um homem que era religioso, ele era um mestre da lei. Nicodemos estava conversando com Jesus, e Jesus reporta a ele a um fato que aconteceu no deserto com a nação de Israel. Ele disse: olha, lembra daquele episódio que aconteceu com o povo de Deus, com o povo judeu no deserto, em que eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar de tudo quanto Deus estava proporcionando para eles, e começou a vir serpente de tudo que era lado. Dependendo da tradução, pode estar escrito como víboras. Está lá em Números, no capítulo 21, do verso 4 ao 9, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, porque as coisas que Deus estava, tiraram os olhos de Deus, começaram a olhar para as coisas do mundo, começaram a lembrar dos 400 anos passados lá no Egito, e começaram a pensar que aquilo era bom, que as coisas de Deus, às vezes, aos nossos olhos humanos e carnais, pode parecer que não é bom. Mas como que eu vou diferenciar algo que o mundo me oferece para saber se é bom, para algo que Deus me oferece para saber se é bom? O critério que nós precisamos usar é o fim dessas coisas, porque a palavra de Deus diz que as coisas do mundo, o fim delas é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então as coisas que vêm da parte de Deus, aquilo que vem do Senhor, é a vida eterna. E Jesus estava falando com Nicodemos e dizendo para ele: lembra daquele episódio? As serpentes começaram a morder, a envenenar o povo de Deus, e eles começaram a morrer no deserto. E Moisés clama ao Senhor, e Deus disse: faz uma serpente de bronze, coloque ela na ponta do madeiro e ergue, e todo que colocar os olhos na serpente será salvo, será curado, receberia a cura quando colocasse os olhos na serpente. Jesus está dizendo para Nicodemos lá em João, esse episódio é lá em João capítulo 13, no verso 14 e 15. Jesus está dizendo para Nicodemos, dizendo assim: olha, Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, importa que ele seja levantado no madeiro, para que todo que nele crê seja salvo. Precisamos crer em Jesus para sermos
salvos. E isso vem, meus irmãos, logo após o arrependimento. Para quem é essa salvação, irmãos? Para quem é? Os judeus, olha só que interessante, os judeus acreditavam que eles eram uma nação salva. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus. Então, no entendimento deles, a salvação que vinha do Senhor era algo hereditário, passaria de geração a geração. Então eles estão tranquilos, é genético. É genético, então assim, meus avós foram, meus pais foram, então eu vou ser salvo, estou na bênção, não preciso da salvação. Quantas pessoas nos dias de hoje acabam tendo esse entendimento? Irmão, às vezes a gente vai conversar com alguém e pergunta, conta um pouquinho da tua história. Pastor, nasci na igreja. Não, é perigoso, é ótimo isso, mas é perigoso. É perigoso muitas vezes porque nos leva a faltar com o entendimento do processo de salvação para as nossas vidas, porque cada um dará conta de si, e os pais precisam ensinar os filhos o caminho em que devem andar. Ou seja, nós precisamos passar de geração a geração o entendimento correto referente à salvação, referente ao arrependimento, a importância disso na vida dos nossos filhos, porque não é por hereditariedade, não é por uma etiologia, não é, meus irmãos, por sexo. Não, os homens vão ser salvos, as mulheres não, ou o contrário, não, mulheres já têm a salvação garantida, porque muitas pessoas às vezes isolam aquele versículo da Bíblia, né, que a mulher será salva amando o seu marido e dando luz a filhos. Precisamos da salvação, precisamos entender a salvação. Aqui em Isaías, meus irmãos, por meio do profeta, Deus está nos mostrando que não, porque Ele está chamando. Vejam que interessante, antes de Jesus o profeta já está pronunciando: todos os confins da terra olhem para mim, para que sejam salvos. Todos os termos, todas as regiões, por mais longínqua que sejam, olhem para mim. Israel não entendeu o propósito deles no plano de salvação para o mundo. Eles não perceberam que era um veículo, um instrumento de Deus para alcançar as outras nações. Por promessa a Abraão, o Senhor disse: de ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E os judeus se isolaram, se fecharam, mantendo o privilégio da salvação, mantendo o conhecimento de um Deus vivo e verdadeiro só para eles. Só para eles. E nós, como igreja, estamos levando ou estamos retendo o entendimento da salvação só para nós, porque nós somos chamados para proclamar a salvação, para anunciar para aqueles que estão indo a passos largos para o inferno, para que eles entendam que é importante que eles sejam salvos. Mas muitas vezes nos deixamos levar por todas as circunstâncias da nossa vida, nos ocupamos demais e esquecemos do propósito pelo qual o Senhor nos chamou, de proclamar a salvação, proclamar as virtudes. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 11, ele fala que Israel falhou no plano que Deus havia traçado para declarar a salvação, e por isso a salvação veio para nós, gentios. Aleluia! Veio para nós, sabe por quê? Para fazer ciúmes para a nação de Israel, porque eles acreditavam que só eles é que se salvariam, só eles seriam salvos. Então, meus irmãos, e também o entendimento errôneo de que o domínio do reino de Deus sobre a terra, a extensão do reino de Deus sobre a terra, seria um reino militar, de força, de armamento bélico, de poder, de julgo, de subjugar outras nações para o servir, quando na verdade o propósito do reino de Deus se cumpre nos nossos dias em termos de expansão mundial. Está alcançando todos os cantos da terra, por meio de vidas,
que se dispõe a proclamar e anunciar. Quando Paulo escreve também aos Gálatas, no capítulo 13, verso 28, Paulo fala que não tem etiologia, não tem posição social, não é o rico que vai herdar o reino dos céus, meus irmãos. Não é por muito ofertar, não é por muito dar dinheiro que nós vamos alcançar a salvação. Não é por obras, não é por sexo, como eu falei, não é, mas todos são salvos para ser um em Cristo, um com o Senhor. O motivo pelo qual somos salvos é para viver uma vida de unidade com o nosso Senhor e Salvador. Paulo também escreve aos Efésios, no capítulo 13, verso 6, e ele diz que os gentios seriam co-herdeiros, são na verdade, co-herdeiros com os judeus, herdeiros da mesma herança, da mesma promessa. Quando passamos a aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o direito de nos tornar co-herdeiros com os judeus das mesmas promessas que foram declaradas para eles. E em Filipenses 2:10, Paulo fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar. Em Mateus, meus irmãos, no capítulo 1 e no verso de número 21, a gente vê a importância do plano de salvação para o homem. Era tão importante, meus irmãos, tão importante, que José, marido de Maria, ao não entender esse propósito, porque na concepção dele ele tinha duas alternativas: ou ele abandonava Maria, fugia secretamente e ele ficava por ruim, ou ele denunciava Maria e ela era apedrejada até a morte. Na cabeça de José eram só essas duas alternativas. Aí o anjo do Senhor aparece para ele e diz: não temas receber tua esposa, porque o que está no ventre dela vem do alto. É o Filho de Deus. Vejam, meus irmãos, que a importância desse plano de salvação era tão grande que os anjos também tiveram a sua participação de intervenção. De tamanha importância tiveram também a sua participação, e esse anjo anuncia dizendo assim, avisando que salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele avisa José que aquela criança que estava sendo gerada salvaria o seu povo dos seus pecados. Então vejam que mesmo os anjos também não deturparam o propósito de Deus da salvação. Porque a salvação, meus irmãos, é para que eu e você venhamos a viver como livres. Cantamos hoje, me alegrei muito. Meus irmãos, hoje eu não precisava nem ter ministrado. Claro que precisava, né? Porque a gente precisa aprender a palavra de Deus. Mas o próprio louvor foi uma ministração à parte da mensagem dessa noite. Porque cantamos a salvação em várias condições, em várias situações. Nós louvamos e adoramos o Senhor por conta daquilo que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Aquilo que nós, eu e você que estamos aqui nessa noite, Jesus ensina a respeito dessa nova aliança. Uma nova aliança, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 26 e verso 28, Jesus fala que era uma nova aliança no seu sangue. Por que, meus irmãos, era necessário que fosse uma aliança por meio de sangue? Por que Jesus tinha que morrer? Primeiro, porque não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não existe. Por quê, pastor? Porque Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6 e no verso de número 23, ele declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E pelo salário do pecado ser a morte, era necessário que houvesse o derramamento de sangue para que houvesse perdão de pecados. Por isso o Senhor Jesus, ele vem fazendo uma nova aliança, ele vem fazendo um novo testamento. E o detalhe, meus irmãos, ele fala para que muitos tivessem remissão do pecado. Percebam que Jesus não fala todos, ele fala para que muitos tenham a remissão do pecado.
porque essa compreensão da necessidade da salvação, ela precisa subir ao coração daqueles que vão descer as águas, dando testemunho do entendimento dessa promessa para as suas vidas, dando testemunho de que aceitaram o presente de Deus, a salvação de Deus para as suas vidas, e que com isso estão morrendo para o pecado, estão morrendo para o mundo e ressurgindo para uma nova vida com Cristo. Essa compreensão, ela é fundamental, ela é importantíssima. Por isso, meus irmãos, não existe o perdão dos pecados sem o derramamento de sangue. Então Jesus se entrega como ovelha sem mancha, sem defeito. Sabe o que quer dizer isso? Jesus se entrega por nós sem pecado. Ele se entregou por mim e por você sem pecado, para que fosse aceito, para que fosse a simbologia do Cordeiro, um sacrifício único. Deu, acabou, não tem mais que sacrificar, já foi feito o sacrifício. Temos sim que aceitar esse presente de Deus para as nossas vidas. Em Lucas, Jesus ensina que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, lá em Lucas no capítulo 19, no verso 10. Então, meus irmãos, percebam a importância de entendermos que nós somos perdidos, para aqueles que ainda não aceitaram, para aqueles que ainda não entenderam o plano da salvação, para aqueles que ainda não tomaram essa decisão de ser salvo. É importantíssimo que a gente se veja na condição de necessidade de salvação. Eu preciso perceber, eu preciso ser salvo, como aconteceu comigo ao ler aquele Novo Testamento. O Senhor falava, o Espírito Santo falava ao meu coração, trazendo à memória todas as minhas transgressões, mostrando o quanto eu era culpado, o quanto eu não era digno, o quanto eu não era merecedor. Quem não se sente perdido, meus irmãos, não será salvo. Por isso a Bíblia diz que a salvação é para todo, e não para todos, mas para todo que crê. Quando você olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nós passamos a ter uma compreensão que foi o que me levou a essa decisão por Cristo. Quando você olha para essa condição do apóstolo Paulo, ele coloca, meus irmãos, em Romanos 5, do verso 8 ao 11, ele coloca para mim e para você, revelando o amor de Deus, revelando o quanto Deus nos amou. Irmãos, não tem palavras. Em João, no capítulo 3, verso número 16, se eu não estou enganado, vai falar: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele faz essa proposta para nós. E aqui em Romanos 5, do 8 ao 11, Paulo está falando que Deus prova o amor dele para mim e para você. Deus traz a prova. Percebam, meus irmãos, que declarar que ama o Senhor é muito mais do que palavras. Mostrar para Deus que nós o amamos vai além de palavras, porque Deus não disse apenas: eu amei vocês, eu amei o mundo. Paulo está trazendo esse amor de forma prática, de forma sacrificial. Ele diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. Quando eu olhei essa palavra, quando eu li isso, veio como uma flecha no meu coração. Eu fui amado sem antes mesmo de me arrepender, ou seja, eu fui amado por Deus e tive os meus pecados perdoados por amor. A minha dívida era com Deus, a minha culpa era para com Deus, e Ele entrega o Filho como pagamento dessa dívida, dizendo: eu te amei, eu te amei. Paulo também fala nesse texto, meus irmãos, de Romanos 5, do 8 ao 11, que nós somos justificados pelo seu sangue,
e somos salvos da ira. E só por isso já deveríamos nos alegrar, mas ele continua dizendo: e se já fomos reconciliados na morte de Jesus, se eu e você já tivemos essa reconciliação na morte do Senhor, ele fala que também seremos, muito mais ainda, nós teremos pela sua vida, muito mais. Por que Paulo está dizendo isso? Porque depois Hebreus vai falar que Jesus é o sumo sacerdote das nossas vidas. E como sumo sacerdote, meus irmãos, a essência da ressurreição é a base da nossa fé. E era fundamental que o sacerdote, quando entrasse no santo do santo lugar, para oferecer o sacrifício em remissão do pecado, quando o sacrifício era aceito, o sacerdote voltava vivo. Mas quando o sacrifício não era aceito, o sacerdote morria diante do altar e era puxado por uma corda, porque ninguém podia entrar lá no seu sumo sacerdote. E aí Jesus, ele vai e rasga o véu do templo, porque ele voltou, o sacrifício foi aceito, ele volta vivo. Então por isso Paulo está dizendo que se nós fomos reconciliados na sua morte, quanto mais agora que ele vive, porque nós temos o acesso direto ao trono da glória, livre o acesso, para entrar no santo do santo lugar, por meio da salvação que Cristo opera nas nossas vidas. E não somente isso, Paulo diz também: nos gloriamos em Deus por Jesus Cristo, pelo qual alcançamos reconciliação. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso a importância de sermos salvos. Você quer ter acesso a Deus? Você quer voltar para Deus? Aí muitos dizem assim: pastor, mas Deus é amor. E justamente por Deus ser amor, Ele ama tanto que Ele não pode ir contra a sua própria palavra por amor. Por isso, meus irmãos, a obediência à palavra de Deus, ela é fundamental. E o entendimento e a compreensão da salvação impactam as nossas vidas dessa forma, nos levam a viver uma vida como livres, como libertos. E como eu estava falando, e o autor da carta aos Hebreus, ele nos enche o coração de esperança. Paulo declara o amor de Deus por meio dessa condição, e o autor de Hebreus, ele traz para mim e para você algo que nos enche o coração de esperança. E ele diz assim para nós, em Hebreus 9, 28, ele vai falar assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Glória a Deus. Para os que o esperam para a salvação. Ele vem de novo. Amém. Está próximo. Jesus está voltando. E a expectativa da sua volta é para os que o esperam para a salvação, é para aqueles que entendem o que é a salvação, o impacto da salvação na sua vida, e criam essa expectativa e buscam esse anseio, esse desejo de encontrar com o Senhor dos ares, receber um corpo transformado. Você sabia, irmão, que os salvos, porque Paulo diz na palavra de Deus que carne e sangue não entram nos céus, não herdam o reino de Deus, carne e sangue não vai entrar lá. Por isso é necessário que quando Jesus vier em glória, eu e você receberemos um corpo transformado, semelhante ao dele, porque fomos chamados para ser co-herdeiros com ele de toda a herança prometida para ele. E por isso, meus irmãos, receberemos um corpo transformado semelhante ao de Cristo. Aleluia. Nos encontraremos com o Senhor nos ares, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esperança para a salvação.
Percebam, irmãos, que nesse texto de Hebreus, a esperança da salvação, ela parte de um entendimento nosso, de saber que Ele vem de novo, sem pecado. Muitas pessoas vieram me falar já: ô pastor, se Jesus vier de novo, vamos crucificar Ele de novo. Eu falei: não, se Ele viesse como homem, sim. O problema é que Ele vem agora num corpo glorioso. Glória a Deus. Ele vem como juiz de toda a terra. Amém. E o legal é que o julgamento começa pela igreja. O melhor de tudo é isso. E Pedro fala: se o julgamento começa por nós, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Porque o critério de juízo já começa pelos de casa, por aqueles que professam o seu nome, por aqueles que declaram que são verdadeiramente salvos. Por isso, meus irmãos, viva como salvo, viva como livre do pecado, porque Jesus conquistou isso na cruz para nós. Aleluia. Ele conquistou essa liberdade, para que eu e você gozássemos da plenitude da vida que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Uma vida plena, uma vida completa nesse mundo, não sobreviver no mundo, mas viver de fato, entender o que é aquela alegria que Jesus está falando, que não depende das circunstâncias, uma paz que é eterna e não momentânea. E tudo isso, meus irmãos, eu começo a desfrutar quando eu entendo a importância do arrependimento, e quando eu entendo e compreendo o que é ser salvo, o que é salvação, o que é receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se coloque em pé, por gentileza. A gente podia falar muito mais, mas um amigo meu dizia assim: o tempo ruge. Aí eu brincava com ele: é leão. O tempo urge. O tempo ele urge, meus irmãos. O tempo urge e nós não podemos mais perder tempo. Jesus está às portas. Eu sei que muitos de vocês vão dizer: sim, pastor, eu era criança, eu ouvia isso. Se quando você era criança você ouvia isso, agora então, meu irmão, muito mais. Está muito mais perto. Porque são verdades das quais não caem por terra. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passam. Não passam. Por isso a importância de nós compreendermos. Eu vou fazer algumas perguntas, você não precisa me responder, não vou constranger ninguém, porque o Senhor ele não constrange. Na verdade Ele vai te constranger em secreto, em particular Ele vai. Porque o jovem rico, quando foi até Jesus, com toda a sua sinceridade, ele foi e pede para Jesus: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, tu sabes a lei. E começou a recitar a lei, do terceiro mandamento em diante. E aquele jovem rico disse, com um sorriso no rosto, né: Senhor, tudo isso observo, o que mais me falta? Aí Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e segue. Em outras palavras, não era questão da riqueza em si, meus irmãos. Riqueza não é pecado, mas o amor à riqueza é pecado. Em outras palavras, Jesus disse para aquele jovem: vai, ama a Deus em primeiro lugar, e o próximo como a ti mesmo, e aí depois tu vem e me segue. Diz as Escrituras que aquele jovem triste fechou o rosto, baixou a cabeça e foi embora. Não foi cumprir o que Jesus havia determinado, mas foi embora, porque o seu coração estava nas coisas dessa vida. O seu coração estava nas coisas do mundo. Eu vou fazer algumas perguntas, meu irmão. Como eu falei, eu quero que você responda com sinceridade diante da presença de Deus. Por isso, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento nos céus agora e responda para você: você é salvo? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Já tem vivido como participante desta nova aliança? Você anseia pela volta de Jesus? Tem vivido como uma pessoa salva? Como alguém livre do pecado? Ou ainda está como o povo de Israel, reclamando de tudo desta vida, sem perspectiva para a terra prometida, sem entender que você vai morar na eternidade? Será que estamos como um povo a qual Paulo afirma? Será que nós ansiamos pela terra prometida, a qual Paulo afirma, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu à mente humana o que Deus preparou para nós? Por isso, todo mundo de olho fechado, eu quero fazer um convite nessa noite. Se entre nós tem alguém que ainda não é salvo, que não tomou uma decisão por Cristo, eu quero te convidar, levanta sua mão, eu quero orar por você. Não vou pedir para você vir aqui à frente, aleluia, mas eu vou orar por você. Mais alguém? Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém foi tocado e gostaria de entregar a sua vida nessa noite? Só levante a sua mão, eu vou orar por você. Amém. Ainda de olhos fechados. Ainda de olhos fechados. Vamos orar ao Senhor. Pai, duas almas se curvam os céus, fazem festa. Oh, aleluia! Hoje nós exultamos na tua presença, nos alegramos diante de ti. Louvado seja o teu nome por cada vida que se arrepende. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos e te pedimos, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Vai com o teu Espírito Santo agora, Senhor, entrando nessas vidas, e, ó Deus, colocando fome e sede da tua justiça, para quererem aprender mais de ti, para quererem viver essa liberdade a qual Cristo conquistou na cruz do Calvário. Pai, escreve uma nova história nessas vidas, a partir de agora, contigo, ó Jesus. Que eles tenham uma vida vivida na tua presença, uma história, Senhor, contada, aleluia, conforme a tua palavra. Oh, glória a Deus, abençoa, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.